Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, espíritas ou não, encarnados e também desencarnados. Mais uma vez, nos encontramos aqui hoje, reunidos através deste canal de comunicação, para mais um encontro de grande valia para todos nós. Assim como tem sido os encontros de todos os outros companheiros e trabalhadores desta casa querida, com o propósito de divulgarmos e refletirmos acerca dos ensinos espíritas. Que Jesus abençoe grandemente este nosso valioso encontro e que possamos, todos nós, extrairmos a essência dos seus ensinamentos, a fim de alcançarmos pontos mais elevados de luz. Que a sua paz seja a nossa paz, que a sua luz seja a nossa luz. A direção do Grupo Espírita da Prece, sempre inspirada em suas sugestões de temas, traz para as nossas reflexões de hoje o mal que nos corrói, cujo tema, ou melhor, cuja palavra, ainda tem dividido opiniões. Porque o que é mal para uns é bem para outros. Levando também muitos religiosos, filósofos, estudiosos do comportamento humano, e até nós, como espíritas, a pensar e a estudar sobre a sua origem e também sobre a sua existência. E as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, Histórias de Vida pelo Espírito Hilário Silva, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, foram as fontes de estudo e reflexões. Quando Allan Kardec traz para nós um estudo importantíssimo e esclarecedor no Livro dos Espíritos, indagando aos espíritos superiores, a partir da questão 629 até a questão 649, a respeito do bem e o mal. E o nosso tema, e como o nosso tema refere-se ao mal que nos corrói, eu me organizei a partir de um pequeno questionamento quando eu começo perguntando: o que é o mal? Se eu começo questionando o que é o mal, é porque nós já sabemos que ele existe. Agora, se ele existe, qual é a sua origem? Seria ele de origem divina? Porque Deus é amor. Ou seria nós os responsáveis pela sua origem? Porque Deus, sendo bom, misericordioso, justo, amoroso, permite que o mal atue no mundo. No livro A Gênesis, Kardec vem nos dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. E completa dizendo que onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E é também o fruto da ignorância, que é a ausência da razão e do conhecimento, e que Sócrates já defendia antes mesmo de Jesus se manifestar entre nós. Então, podemos afirmar que o mal existe e que ele é milenar. Mas, se o mal existe, qual é a sua origem? Seria ele de origem divina? Porque, sendo Deus a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um ser onipotente, um ser onisciente e onipresente no universo,
amoroso, misericordioso, bom e justo para com todos nós, ele não poderia ter criado o mal. Ele não poderia ter criado este subproduto em sua imagem e semelhança que somos todos nós. Que fomos criados por ele simples e ignorantes, mas com aptidões para tudo conhecer e progredir. Progredir e conhecer dentro da lei do progresso, porque estamos sujeitos a esta lei. Ele, então, não pode ter sido seu autor. A sua origem não poderia estar nele. Até porque, se ele tivesse criado mal, ele estaria ferindo, ao mesmo tempo, a sua constituição divina de poder absoluto, a sua plena e perfeita sabedoria e também a sua presença no universo. Porque onde estivesse o mal, ele não poderia estar. Por quê? Porque ele não é bom, ele não é amoroso, ele não é justo e misericordioso para com todos nós. E se ele não pode estar em algum lugar do universo, portanto, ele não seria onipresente. E como ele poderia ter criado o mal, se depois de tudo que havia criado, ele viu que era bom? Portanto, o mal não é e não poderia ser de origem divina, porque o mal não poderia existir dentro de Deus, porque dentro de Deus nada pode proceder de ruim. Mas, se Deus não criou o mal, ele criou pelo menos a causa do mal. E a causa do mal somos nós. E como o mal não existe por si só, porque ele precisa de um autor para existir de fato, este autor somos nós. Portanto, a origem do mal não está em Deus, mas sim em nós, em nossas imperfeições. Vejamos, por exemplo, as atrocidades esmagadoras de ações perversas, de ações violentas e cruéis, que ainda constitui a humanidade há milênios. Isto é o resultado do mal que ainda predomina sobre nós, gerando misérias tanto físicas quanto espirituais, desajustes psicológicos e morais. O mal, ele ainda está em nossos pensamentos, palavras, em nossas ações, de baixo impacto moral que nos fazem experimentar mais tarde encarnações, comprovações, expiações, padecimentos dolorosos e difíceis de serem reparados. Está na predominância da matéria sobre nós. Não que as coisas materiais não sejam importantes. Elas são sim, são importantes e fundamentais, mas é ao espírito que cabe maior relevância. O mal está também em nossas ideias de vingança, em nossas más paixões, nos vícios e nas fraquezas morais que provêm do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Está no excesso em tudo que carregamos dentro e fora de nós, semeando ainda o ódio, a discórdia, a intolerância, a perseguição, a traição, a calúnia, o ciúme, a raiva e o desamor, nos fazendo prisioneiros na lavoura terra, em que todos nós somos livres para fazermos a nossa semeadura, do jeito e como nós queremos, mas que um dia, perante a providência divina, dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, teremos que colher sozinhos os frutos amargos de nossa maledicência, porque a prática do mal são ações que prejudicam não somente o nosso próximo, mas sobretudo a nós mesmos, porque o mal é uma faca de dois gumes, ele fere tanto para frente quanto para trás. Por essa razão, não podemos esquecer aquela assertiva de Jesus quando ele nos pede para fazermos aos outros
tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer aos outros todo o bem que pudermos. Está também, sobretudo, no mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de fazer nossas escolhas para o bem ou para o mal, e que muitas das vezes agimos por instinto, por impulso, adotando atitudes difíceis de serem controladas, resultando em efeitos destruidores, porque ainda não fazemos o bem que precisamos fazer. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. A exemplo, nós temos na história do cristianismo uma passagem que ocorreu entre Pedro, Malco e Jesus, que se encontrava em Getsemane, que era o jardim que ficava no Monte das Oliveiras. Esta passagem, ela foi registrada pelo evangelista João, no capítulo 18, versículo 10, quando Jesus estava sendo preso por um dos servos do sumo sacerdote Caifás, de nome Malco. Malco estava ali apenas cumprindo uma ordem imperial. E naquele momento, Pedro esperava que Jesus tivesse uma atitude de autodefesa a seu favor. O que não aconteceu? Pedro, então, com toda a sua ira, com toda a sua fúria, ele decepa no impulso a orelha direita de Malco, em defesa de Jesus. Jesus, então, volta-se para Pedro e ordena-lhe: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Pedro, com aquela atitude naquele momento, ele demonstrou que tinha apenas a visão do Cristo externo, do Cristo que se fizera humano, e não do Cristo interno, que se fizera humano para que nós nos tornássemos cristãos. Porque a sua atitude contradizia o que Jesus já havia lhe ensinado sobre o amor ao próximo. Porque Pedro, ele não lançou sobre Malco apenas a sua espada, mas também a sua fúria, a sua ira, a impiedade, o ódio e o desamor. Entretanto, embora Pedro amasse tanto Jesus, embora ele presenciasse sempre os seus mais belos feitos, embora ele ouvisse os seus mais belos sermões, ele ainda não havia passado pela transformação moral profunda e absoluta, que é saber se conduzir bem, fazendo a distinção entre o bem e o mal. Porque Pedro demonstrou, em um dos momentos cruciais de Jesus, que ele ainda carregava o mal como escolha. E nós? Pergunto. E nós? Quantas vezes escolhemos o mal em nossas decisões impensadas? Quantas vezes destilamos este veneno, nos comprometendo com o outro diante de nossa invigilância e do nosso atraso moral? Isto porque nós ainda não cedemos lugar ao bem e ainda temos dificuldades em ouvir a voz de Deus em nossa consciência. Quantas vezes nós trazemos o nosso coração amargurado, porque ainda não conseguimos perdoar o tanto e como nos ensinou Jesus. Praticamos o mal porque ainda trazemos uma vocação para o melindre, porque a nossa alma ainda se encontra intoxicada, podemos assim dizer, pelo orgulho e pelo egoísmo, nos achando melhores do que os outros. E porque refletimos, em muitas das vezes, nosso caráter agressivo, áspero e doentio, como uma tempestade de falências
que abrimos em nós, porque ainda estamos limitados nessas corrosões. E todos estes males que ainda nos corrói e que ainda imperam em nosso ser, contrariando a lei de Deus, que é eterna e imutável, que contém o germe da mais ampla moral cristã e que já se encontra gravada em nossa consciência e que teimamos em não querer ver, teimamos em não querer sentir e ouvir, que estamos subordinados aos seus efeitos, não é somente a ausência do bem ou fruto da nossa ignorância, mas é também a ausência de Deus em nossos corações. Na obra Histórias de Vidas, pelo espírito Hilário Silva e Valério, psicografado pelo médium Antônio Baduí, Hilário Silva traz para nós um fragmento deste livro de uma história real para as nossas reflexões, quanto ao mal que ainda tem raiz em muitos de nós, que é o ciúme. E o espírito Hilário, então, ele começa narrando essa história que aconteceu no século XVIII, no ano de 1769. Quando Maria Amélia, na varanda da Casa Grande, arquitetava o mais terrível dos crimes. Trazia ela dentro de si o veneno do ciúme, que cefaria a vida de uma jovem que acreditava ela roubaria o seu companheiro. Convidaria ela para um passeio a cavalo. E quando já estivessem às margens do rio, onde havia um grande enxame de abelhas mortíferas, e ela já conhecia, ela dispararia um tiro que iria assustar o cavalo daquela jovem. Ela cairia e então seria atacada por aquelas abelhas mortíferas e viria a falecer. No dia seguinte, ela coloca esse seu plano macabro em ação. As duas saíram bem cedo para o passeio. E Maria Amélia, ao chegar às margens do rio, rapidamente ela desce do cavalo e vai logo disparando um tiro, fazendo com que o cavalo daquela jovem empinasse e ela caísse ao chão. Rapidamente, aquelas abelhas mortíferas, num zumbido ameaçador, atacaram a jovem inocente. Maria Amélia, ela afasta-se, esporeando o seu cavalo rapidamente. E ao longe, ela ainda conseguia ouvir os gritos desesperados da jovem e o barulho zumbido das abelhas. Mais tarde, o seu corpo foi encontrado quase todo disforme. Tudo havia parecido um acidente, porque o tiro não fora ouvido, e todos passaram a acreditar que Maria Amélia escapara por um milagre. Século XX, 1969, na cidade mineira de Uberlândia, os jornais anunciavam um ataque de abelhas a um grupo de jovens que reuniram-se para fazer um piquenique às margens de um riacho em fazenda próxima. Todas aquelas jovens foram atacadas pelas abelhas ferozes, mas apenas uma, somente uma, veio a falecer. E essa jovem era Maria Amélia, que retornara 200 anos depois para resgatar os efeitos do mal praticado. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos na Terra viajores que chegamos de longe e nós sabemos disso. Chegamos para nos agrupar no tempo família ou no campo social. Todos nós nos achamos à frente um dos outros e até diante de nós mesmos, consagrados imperativos para o nosso reajuste.
Porque o mal é uma faca de dois gumes. Ela fere tanto para frente quanto para trás, como eu já coloquei no princípio. Por esta razão, temos visto tantos sofrimentos banhando a terra, tantas lágrimas, tantas dores. E a nossa doutrina, notável e esclarecedora, altamente educativa, consoladora e esclarecedora, vem nos explicar que tudo se encadeia no universo e que nada acontece por acaso. E até mesmo o mal, este mal que eu abuso em virtude do nosso livre-arbítrio, pode se tornar um bem pela lei de causa e efeito, porque se torna necessário as nossas corrigendas. Agora, se nós cumpríssemos e observássemos rigorosamente as leis divinas, nós estaríamos nos poupando dos mais agudos sofrimentos e viveríamos mais ditosos na terra, como nos coloca Allan Kardec no livro A Gênesis. Mas as nossas encarnações, que são abençoadas, porque elas são abençoadas graças a Deus, sejam elas de provas ou expiações, funcionarão sempre como mecanismo de evolução e não como um processo de punição divina. Serão sempre oportunidades de libertação das prisões que criamos em nós, para refazermos nossas experiências equivocadas, até que o mal desapareça da terra, como nos mundos mais avançados. Haroldo Dutra, eu acredito que muitos já o conhecem como um dos grandes conferencistas e divulgadores do Espiritismo, tem uma fala muito interessante em uma de suas palestras, quando ele diz para nós que o mal está fazendo pirraça dentro de nós, porque ele não quer sair da terra. Haroldo Dutra tem razão. Ele não vai querer sair mesmo, enquanto nós, espíritos encarnados, estivermos com ele e ele em nós. Enquanto ainda fomos motivos de escândalo, que é todo o resultado efetivo moral dentro de nós, pois a sua prática é uma ofensa a Deus. Mas, à medida que nós vamos nos melhorando, conhecendo a verdade para que ela nos liberte, como nos diz João Evangelista, no capítulo 8, versículo 32, nós vamos deixando a nossa condição de simplicidade e ignorância e vamos ampliando o nosso grau de inteligência e de discernimento, distinguindo o certo do errado, o bem do mal, até chegarmos à condição de pureza espiritual, porque ninguém, nenhum de nós, podemos avançar se limparmos o nosso coração. Porque quando praticamos o bem, estamos vivendo conforme a lei de Deus, que é imutável e eterna. E quando praticamos o mal, estamos infringindo esta lei, como nos ensina Kardec. E infringindo esta lei, estamos também deixando de ter o brilho que Jesus pede que brilhe em cada um de nós. Todavia, embora estejamos com ele, com o mal, e ele em nós, ele não é absoluto entre todos nós, mas sim relativo a cada um, porque vai depender do nosso grau de adiantamento, da nossa responsabilidade e vontade de fazê-lo ou não. Pois se nós temos um bom coração, tiramos dele o que é bom. Se nós temos um mau coração, nós tiramos dele o que é mal. Porque o bem semeia a vida e o mal semeia a morte. Mas se Deus não criou o mal, por que ele permite que o mal atue no mundo? Quando Deus nos criou, ele nos presenteou, podemos assim dizer, com o livre-arbítrio, que é
o nosso poder de escolha. Portanto, cada um de nós recebemos o dom divino de escolher entre o bem e o mal. E será através dele, então, que escolheremos o caminho que queremos trilhar. Se tomamos o caminho do bem, estaremos vivendo conforme ou em conformidade com a lei, com a sua lei. Se tomamos o mau caminho, a nossa peregrinação diante das consequências do nosso proceder será mais longa, será mais difícil e com mais experiências dolorosas. Mas ainda assim, Deus coloca o remédio ao lado do mal. Isso significa dizer que Ele faz com que do próprio mal saia o remédio. Porque chega um dia em que o excesso do mal se torna insuportável, intolerável por todos nós e que nos impõe a mudar de vida. E se cremos realmente em Deus, saberemos fazer a escolha certa, a melhor escolha. Todavia, meus amigos, companheiros e irmãos, não nos bastará apenas deixarmos de fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque não existe ninguém, nenhum de nós, que não tenha possibilidade de fazer o bem. Porque fazer o bem não é ser somente caridoso, mas é também ser útil na medida do possível. Porque o seu mérito está exatamente na dificuldade que ele nos apresenta. Porque não há bem sem trabalho, ou até mesmo quando não nos custa nada. Portanto, meus queridos amigos, companheiros e irmãos, reflitamos à luz do Evangelho, fazendo o exame de consciência quando buscamos o nosso repouso, como nos orienta Santo Agostinho, cujo exame reveste muita importância para todos nós, passando em revista tudo que fizemos durante o dia. Façamos uma avaliação se não fizemos nada de mal que prejudicasse alguém. Se estamos atendendo aos imperativos de Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo indulgentes, caridosos e benevolentes para com todos. Se não somos o mal que destrói sementeiras de felicidade por onde nos situamos e por onde nós passamos. Se temos tido cuidado com o nosso coração, porque é dele que brota o bem e o mal. E se já temos consciência de que somos responsáveis pelo mal que fazemos e também pelo bem que deixamos de fazer, como nos adverte Emmanuel. E para concluir este nosso valioso estudo, Allan Kardec faz uma pergunta extremamente importante aos espíritos superiores, aos benfeitores, na questão de número 919, nos levando a refletirmos mais um pouco. Kardec, então, pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Ele, então, recebe como resposta: conheça-te a ti mesmo. Porque a nossa vitória contra o mal deverá ser travada dentro de cada um de nós e que requer resistência, vontade e conexão com Deus, porque somos desconhecidos de nós mesmos ainda. E quando nos conhecemos de verdade, nos tornamos criaturas conscientes de nossa ignorância e passamos a estabelecer uma relação com o conhecimento, buscando compreender e apreender que o bem é luz e o mal é trevas. E também uma relação de acertos entre nós, Jesus e Deus, quando estaremos a cada dia nos esforçando mais para deixarmos de ser a causa do mal, nos espelhando em Cristo, que é o nosso modelo
de perfeição a ser seguido. Porque, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, nós somos cartas de Cristo. Porque o que Deus quer falar às pessoas que estão à nossa volta, Ele nos usa. E o que Ele quer nos falar tem que estar escrito em nossos corações. E se damos lugar ao mal, em nossos corações não cabe o bem. E ao mesmo tempo, estaremos também negando a sua existência e a do Cristo dentro de nós. Que Jesus nos conceda a coragem, a força, a perseverança para nos livrar do mal que nos corrói e que ainda reside dentro de cada um de nós, para darmos lugar ao bem, porque onde praticamos o bem será sempre o nosso advogado de defesa, e onde praticarmos o mal será sempre o nosso advogado de acusação. Porque no final, meus queridos irmãos e irmãs, não seremos julgados pelo que somos ou pelo que temos, mas sim pelo que fizemos com o que nós fomos e pelo que fizemos com o que tivemos. Muito obrigada pela atenção de todos e que os nossos corações sejam sempre agasalhados pelo amor infinito do nosso Pai maior e de Jesus, que é o nosso mestre por excelência. Que assim seja, graças a Deus.